Bom dia, pessoal. Meu nome é Felipe, eu sou editora do serviço. Vou iniciar a apresentação do teste sobre profilaxia para o de estresse cientista. Basicamente, vou apresentar um estudo. Naquela época, em 1994, foi quando ele foi publicado no New England. Ele já fazia um uso rotineiro de profilaxia para úlcera de estresse, mas ainda não havia um certo de efeitos colaterais, quais os riscos e benefícios associados a essa prática. Então, diante disso, foi elaborado um estudo de corte prospectivo, multicêntrico, que teve como objetivo avaliar, responder duas perguntas. A primeira, quais eram os fatores de risco para desenvolvimento de úlcera de estresse em pacientes da UTI? E a segunda pergunta, qual a ocorrência, de fato, de sangramento gastrointestinal com repercussão clínica? E ele considerou ocorrência de sangramento com repercussão clínica, aqueles pacientes que precisaram de transfusão de hemocomponentes ou que instabilizaram, tiveram uma queda de grau, precisaram de vasopressor. O estudo se deu de junho de 1990 a julho de 1991. Foram 4 unidades de UTI canadenses que participaram do estudo. E naquela época, eles utilizavam como profilaxia antagonistas receptores H2, antiácidos, provalto e omeprazol. Sabe que 75% dos pacientes desse estudo utilizavam antagonistas dos receptores H2. Não era a nossa realidade, que na maioria das vezes do omeprazol. Os critérios de inclusão, basicamente, pacientes internados na UTI que tinham mais de 16 anos. E os critérios de exclusão eram vários. Mas vou destacar aqui aqueles pacientes que já tinham sangramento digestivo 48 horas antes ou em 24 horas da admissão. Aqueles pacientes muito graves que ou morriam antes de 24 horas ou então os que iam de alta antes do tempo de acompanhamento para a gente avaliar o benefício da profilaxia. E outros, como batisfálica, gastrectomia, trauma facial epistático, que às vezes atrapalhava a avaliação do sangramento. Ao todo, 2.828 pacientes eram elegíveis ao estudo, apenas 2.252 foram incluídos. Deste, grande parte tinha ali por volta de 60 anos, era do sexo masculino. As UTIs tinham um perfil mais cirúrgico, então 50% deles tinham sido submetidos a alguma cirurgia cardiovascular e a mortalidade geral foi aproximadamente 10%. Quantos pacientes receberam a profilaxia? Então, logo que eles eram incluídos no estudo, os médicos responsáveis pelos pacientes, eles tinham a opção de prescrever ou não de medicações profiláticas. Desses 674 pacientes receberam, e de características, eles tinham uma internação mais prolongada e tinham maior mortalidade, eram pacientes mais graves. Respondendo à primeira pergunta do artigo, quais foram os fatores de risco que foram associados ao desenvolvimento de úlcera de estresse com sangramento grave? Então, a insuficiência respiratória, que é definida como ventilação mecânica acima de 48 horas, e coagulopatia foram os únicos que tiveram um P significativo, né, em termos de estatística, para risco de sangramento. O odds ratio da ventilação mecânica foi de 15,6 e da coagulopatia de 4,3, sendo coagulopatia definida como plaquetopenia abaixo de 50 mil, IMR acima de 1,5 e um R acima de 2. Respondendo à segunda pergunta do artigo, qual foi a ocorrência de sangramento gastrointestinal na população analisada? Então, apenas 33 pacientes, no geral, tiveram, isso dá mais ou menos 1,5% da população. Dos que tiveram sangramento, a mortalidade foi 5 vezes maior. A mortalidade geral era de cerca de 10%, dos que tiveram sangramento foi de 48,5%. Se comparar as características dos pacientes que sangraram com aqueles que não sangraram, bem parecidos, a única diferença mesmo é a mortalidade 5 vezes maior. E analisando aqueles pacientes que tinham fator de risco, a taxa de sangramento foi maior. Então, dos pacientes com fator de risco ou insuficiência respiratória e ou coagulopatia, faziam parte de 37% da amostra total, e deles 3,7% desses pacientes tiveram sangramento. Então, um número maior do que na população em geral. Aqui é mais um slide só para resumir mesmo o resultado do artigo. 2.252 pacientes, 37% tiveram os fatores de risco relacionados ou insuficiência respiratória ou coagulopatia. Desses pacientes, 3,7% sangraram, e do geral, que não tinha nem insuficiência respiratória nem coagulopatia, 0,1% dos pacientes tiveram um sangramento importante. Essa é uma tabela, basicamente, que resume o achado do estudo. Na primeira coluna, a gente tem agrupamento dos pacientes sem fatores de risco, sem coagulopatia nem ventilação. Em roxo,
pelo menos um fator de risco, insuficiência respiratória isolada, coagulopatia isolada ou ambos. O que a gente consegue perceber é que a incidência de sangramento é muito baixa em pacientes que não tiveram esses dois fatores de risco, mas conforme vai se agregando o fator de risco, esse risco de sangramento vai subir. Chega até 8,4%. Conclusão do estudo é que poucos pacientes, de fato, têm sangramento gastrointestinal importante na UTI, mas aqui, quando esse sangramento ele acontece, a mortalidade dos pacientes aumentou em 5 vezes, e talvez no subgrupo que mostrou realmente um fator de risco, que seria coagulopatia ou ventilação mecânica, valeria a pena fazer profilaxia. Não sei. Eu acho que precisa de isso. Você vai passar. Acho que quando você passar um eu vou apresentar aqui agora, chama Sunlight Review, que é o estudo de profilaxia dos estresse na unidade de terapia intensiva, no estudo de 2018. Então, o contexto é que existe um sangramento gastrointestinal, quer dizer, existe sangramento gastrointestinal na unidade de terapia intensiva, que leva a desfechos desfavoráveis como sucessivamente na última apresentação. E tem guidelines, e os guidelines recomendam a profilaxia rotineira, com inibidor de bomba de próton. Mas também existe uma preocupação com os efeitos adversos antes dessa profilaxia. E os principais que tinham mostrado nos estudos nacionais foram infecção clostridium, pneumonia e isquemia miocárdica. E também a validade e a quantidade desses estudos não são grande coisa. Assim. Então eles pensaram, será? E aí eles resolveram fazer um estudo multicêntrico, estratificado, randomizado, controlado por placebo, cegado por tudo que vocês podem imaginar. Foram 33 UTIs de europeias e os participantes foram adultos, admitidos em UTI por condições adultas, com pelo menos um fator de risco para sangramento gastrointestinal, choque, uso de anticoagulantes, terapia de substituição renal, ventilação mecânica por pelo menos 24 horas, história de doença hepática, coagulopatia prévia ou atual. Foram excluídos do estudo pacientes como no outro estudo, com os fregados de admissão, sangramento gastrointestinal de admissão, tratamento antes do hospital com IVD e outras coisas como doença grave, consentimento auditivo, cuidados profissionais, hematite cefálica, entre outros. A intervenção foi bem básica e objetiva. 40 mg de fluticasol uma vez ao dia, da randomização até um máximo de 90 dias, alto da UTI ou óbito. Desfecho primário foi morte após 90 dias da randomização e os desfechos secundários foram sangramento gastrointestinal tecnicamente importante, que eles definiram como sangramento gastrointestinal e pelo menos um. Hipotensão, uso de droga vasoativa, aumento dela, queda de HB ou transfusão de fluorescência central de hemácia. Também pneumonia nova, infecção por clostridium, isquemia miocárdica, reações adversas e dias vivos com seu próprio meio. De análise estatística, eles acharam que para conseguir um poder de 90% do estudo, e uma diferença de 5%, para tentar uma diferença de 5% no desfecho primário, precisavam de 3.350 pacientes, que foi o que eles conseguiram, e não foi feita a análise, ajuste das múltiplas análises dos desfechos secundários. Então, eles conseguiram, eles escolheram 10.000 pacientes, e depois dos critérios de exclusão, 3.350 foram selecionados. 1.645 foram pelo omeprazol, 1.653 pelo placebo, e aqui no final eles conseguiram bastantes dados de todo mundo para poder calcular os efeitos primários secundários. De características de base, os dois grupos foram bem parecidos, também parecidos com o outro grupo, assim, com o outro estudo. Tem algumas características que eles destacaram como não tão parecidas com os grupos. E acho interessante ressaltar que tiveram uma mediana de 6 dias de tempo na UTI depois da imunização e 4 dias de intervenção ou vacina. De desfecho primário,
a gente viu que não teve uma diferença significativa entre os grupos, né? A mortalidade entre o grupo placebo e o grupo foi a mesma. Eles fizeram análise de subgrupo também para o desfecho primário e não teve diferença para choque, para ventilação mecânica, para coagulopatia, para história de doença hepática ou tipo de admissão na UTI. Talvez tenha tido alguma diferença não significativa para a gravidade, favorecendo o grupo placebo. Mas eles não acharam grandes justificativas e aí acabaram culpando a taxa. De desfechos secundários, aqueles que a gente tinha falado, não teve grandes diferenças também entre os grupos. O único que teve diferença foi o sangramento gastrointestinal, clinicamente importante. Teve aí uma redução, acho que de 2%, mais ou menos. E aí, de discussão. Esse estudo foi contra o que os estudos observacionais prévios estavam falando, que era que tinha um risco aumentado para complicações infecciosas da isquemia miocárdica, que não foi visto no seu estudo. E os resultados desse estudo foram condizentes com as meta-análise da época, que falavam também que não tinha tanto risco de complicação ou de isquemia, mas que prevenia sangramento gastrointestinal. Importante. E lembrando que a gente está falando de uma população específica, que é com risco de sangramento gastrointestinal na UTI. Agudo, né? E aí, de pontos fortes do estudo, eles conseguiram, com muitos pacientes, uma amostra bem grande. Teve uma variedade de UTIs e países envolvidos, então, mas ao mesmo tempo um protocolo pragmático. Então, facilmente reproduzível e dá para fazer em diferentes padrões de UTIs, foram 33 centros. E de limitações, eles não acessaram outras intervenções, foi só o pantoprazol placebo, né? Que eles não exigiram endoscopia diagnóstica, então a gente não tem como saber se foi um sangramento por úlcera de estresse, úlcera gástrica de estresse, ou se foi algum outro sangramento gastrointestinal. Teve um poder limitado para detectar a diferença de desfechos secundários, porque eles calcularam esse número para detectar uma diferença de 5%, na verdade teve uma diferença de mais ou menos 2% na mortalidade. Aí eles consideraram underpower. E de outras limitações, não teve relato de reações adversas virais, o que pode sugerir uma subnotificação. E aquelas variáveis diferenciaram entre grupos, mas não teve grandes diferenças no desfecho, na análise, né? E eles não determinaram se eles estavam usando o BP antes da admissão na UTI, tipo, no hospital, ou em outro lugar. De conclusão do estudo, pode-se dizer que os adultos admitidos ativamente em UTI em risco de sangramento gastrointestinal, que são aqueles que estão no começo, não teve diferenças significativas entre o pantoprazol e placebo para a mortalidade em 90 dias e aqueles 4 eventos clinicamente importantes. E de mensagem final, assim, do artigo, eu acho que fica aqui, para essa população admitida agudamente em UTI e com risco de sangramento gastrointestinal, não teve diferença para a mortalidade, para a pneumonia nova, infecção por clostridium e isquemia miocárdica aguda, mas teve alguma diferença, que foi menor do que esperado, mas teve para sangramento gastrointestinal, que é muito importante. Bom dia, pessoal. Eu sou o Luiz Henrique, sou representante da Ciência e Advocacia. Vou apresentar para vocês um pouco do estudo PEP, no ensaio clínico randomizado que testou estratégia de prevenção de sangramento por úlcera com inibidor de convertoses e bloqueador de receptor de histamina e o efeito de sinal mortalidade se vocês internados em ventilação mecânica. O que foi realizado esse estudo? Os dados de estudos anteriores, como já discutimos, mostraram que existe uma incidência significativa de sangramento por hemorragia digestiva nos pacientes UTI, principalmente naqueles pacientes que são submetidos à ventilação mecânica, que são de maior risco. 70% deles vai receber algum grau, alguma profilaxia farmacológica para evitar esse desfecho. E o mais comum é que fossem usados os IBPs, conforme esses estudos trazem, mas alguns médicos preferem usar os antistamínicos, os bloqueadores do receptor H2. E ficava essa dúvida na literatura sobre qual seria a medicação mais adequada e como é que essa escolha impactava na mortalidade dos pacientes.
A gente sabe que tem um racional biológico para argumentar que os bebês têm um efeito, talvez, nocivo em relação à mortalidade, porque tem essa dúvida quanto ao aumento de incidência de clostridium, tem essa dúvida quanto talvez aumento de pneumonia nosocomial, e tem esses possíveis efeitos imunossupressores que são propostos, que são efeitos biológicos, mas sim, especulativos. Então, tendo em vista tudo isso, o PEPTIC foi um estudo que tentou avaliar qual é o efeito da mortalidade em 90 dias dos pacientes ventilados mecanicamente no UTI, de você usar uma estratégia de prevenção com IPP e uma estratégia com inibidor H2. Então, o desenho do estudo foi um segmento randomizado multicêntrico, cluster crossover, open label, que usou dados de populares e outras formas de registro eletrônico, com critérios de inclusão bastante amplos, basicamente incluiu todos os pacientes com idade maior ou igual a 18 anos que precisaram ser submetidos à ventilação mecânica dentro das primeiras 24 horas da admissão em UTI, e excluiu basicamente todos os pacientes que tinham como diagnóstico de admissão à hemorragia digestival. Com relação à randomização, foi um estudo cluster crossover, então as UTIs foram usadas como os clusters, então foram randomizadas 50 UTIs, em proporção de 1:1, para cada uma usar uma das intervenções por 6 meses, e após 6 meses eles invertiam. Os que começaram com IPP passavam para inibidor H2, e as que começaram com H2 passavam para IPP. Não era obrigatório que todos os pacientes usassem essas medicações de profilaxia. A decisão de instituir ou não a profilaxia era uma decisão dos médicos assistentes, mas quando eles decidissem por instituir a profilaxia, deveria ser usada aquela medicação para a qual a UTI estava randomizada naquele momento. E se o paciente tivesse internado no UTI no momento que ela estava randomizada para o IPP, por exemplo, ele continuasse internada quando ela passava para H2, ele continuava usando a medicação que ele tinha iniciado antes da troca do crossover. Como eles estimaram, então, eles avaliaram a mortalidade intra-hospitalar até 90 dias desses pacientes que foram ventilados mecanicamente. O terceiro secundário foi sangramento gastrointestinal clinicamente significativo, infecção por Clostridium, e tempo de permanência em hospital não tem os desfechos terciários por complicação da ventilação invasiva e outras condições associadas à ventilação mecânica. Efeitos adversos, como ventilação de permanência disponíveis há bastante tempo, usaram os mecanismos usuais de notificação de efeito adverso para medicações comercialmente disponíveis conforme a legislação vigente em cada país. A análise estatística foi feita por a intenção de tratar. O cálculo mostrava no estudo, então, previu um poder estatístico de 80% para detectar uma redução absoluta de mortalidade de 2,4%. A análise do procedimento estatístico em si é um pouco complexo. Eles fizeram uso de equações de estimativa generalizada, uma função de integração logarítmica e matriz de relação ajustável, para descobrir robustos e utilizar teste de hipótese ambiental da mais significância estatística em valor de menor que 0,05. O que foi o resultado desse processo todo? Então, eles conseguiram randomizar 26.982 pacientes, então um número muito alto de pacientes maiores trajes já feitos em terapia intensiva, em 50 UTIs de 25 países, Inglaterra, Irlanda, Austrália, Nova Zelândia e Canadá. Desses, a gente vê que teve uma perda de valor muito baixa, só 154 pacientes não autorizados nos dados no final, e só 57 tinham dados ausentes com relação ao desfecho primário. E eu não coloquei a tabela 1 do estudo, porque ela era muito grande, mas basicamente as características de base eram bastante similares entre os grupos. Tinha uma média de idade de 58 anos, um score abaixo de 2 médio, 18,7 anos. Com relação aos grupos que usaram o IVP, teve um crossover, ou seja, um uso indevido, entre aspas, de H2 dessa população de 5%. Mas no grupo que foi randomizado inicialmente para usar o inibidor H2, o percentual que usou, acabou usando o IVP foi de 20%. E o tempo médio que estava disponível para serem expostos às intervenções para pacientes com de 2,8 dias, tempo mediano, perdão, 2,8 no IVP e 2,7 no H2. Em relação ao desfecho primário, eles identificaram uma diferença que não foi estatisticamente significativa entre os grupos. A mortalidade apresentou uma tendência de ter sido maior no grupo que foi analisado para inibidor de bomba de prótons. A gente vê que foi 18,13 de mortalidade na DTT contra 17,5, valor de B de 0,054. Os desfechos secundários que foram incidentes de Clostridium e sangramentos clinicamente significativos, foi que o sangramento foi de fato menor, porque a diferença foi significativa no grupo do IPP. O Clostridium não teve diferença, também não houve diferença no tempo de permanência nem na UTI e nem no hospital. Com relação aos desfechos terciários, foram horas até sem convida da IBM, condições que foram associadas ao ventilador, e aí podemos mostrar essas condições associadas que é um termo um pouco estranho, assim, as condições associadas eles usavam como critério parâmetros de ajuste, FO2, PIB e outros fatores associados à ventilação em si, também não teve nenhuma diferença estatística significativa. Esse estudo é muito grande, faz muita análise do estudo
Eu trouxe as principais aqui, que a gente vê aqui dos pacientes que foram admitidos em pós-operatório de cirurgia cardíaca, teve um aumento significativo em mortalidade dos pacientes que foram analisados com IBP. Também, quando a gente estratifica os pacientes de acordo com a gravidade pelo score abaixo de 2, existe uma tendência de uma maior mortalidade associada ao IBP dos pacientes que representavam uma maior gravidade. Essa tabela foi uma outra análise de subgrupo interessante que eles fizeram, que foi estratificar as UTIs pelo grau de aderência delas à terapia com bloqueador do receptor H2. Então, as UTIs que foram analisadas para H2 e que acabaram fazendo o processo indevido do IBP, acabou ficando como baixa compliance, né, baixa aderência, e eles viram que mesmo quando considerava esses fatores na análise, ainda assim tinha uma diferença estatisticamente significativa ali no desfecho primário. Então, desses resultados todos, o que a gente consegue começar a deduzir, o que eles apontam também no artigo, não tem uma diferença significativa do desfecho primário, mas uma coisa que eles trazem que é importante de fato é que 20% que foi analisado para H2 acabou usando IBP. Isso introduz um viés, e a direção desse viés é no sentido de aumentar ou diminuir a diferença entre os que são difíceis de prever. Não foi controlado também se os pacientes usavam ou não IBP antes do estudo, então talvez quem usava IBP antes acabou fazendo efeito rebote, teve mais sangramento, não foi analisado por H2. E tem análises exploratórias feitas que são compatíveis com as análises no sequência, que é a tendência de permitir mortalidade que é mais grave. Pneumonia. Não é possível dizer com certeza um grau significativo de confiança se foi ou não menor ou maior, porque não foi avaliado diretamente. Pode inferir isso diretamente porque foi avaliado o tempo de permanência de ventilação, o tempo de permanência de não é uma avaliação direta de qualquer forma, e o post-trígio também não foi avaliado sistematicamente para todos os pacientes. Ele foi avaliado só quando houve uma suspeição clínica, só foi um teste de post-trígio, quando tinha uma suspeição clínica. Quais são as limitações do estudo? Nós tivemos essa importância que ele não padronizou quais medicamentos e quais seriam as vias de administração dentro de cada grupo de intervenção, então quais IBP e quais inibidores H2. Os dados são dados de prontuários e de farmácia, dispensações de podem produzir os viés importantes no meio. A falta de cegamento pode ter viés, principalmente talvez uma avaliação secundária, e tem uma possibilidade de uma difusão, faltas de diagnósticos de admissão. Talvez alguns pacientes que foram excluídos por uma suposta hemorragia de falta não tivessem hemorragia de falta, na verdade, pessoas para baixo e foram excluídos devidamente. Pontos fortes de estudo. Eu não achei que os dados pós-pandemia para os tamanhos dos estudos, mas até, pelo menos, no momento que ele foi publicado, o PEP foi o maior estudo já realizado em terapia intensiva. Então, ele tem um poder estatístico muito grande para avaliar uma coisa que é muito rotineira nossa, então tem potencial de afetar a prática de milhões de pacientes. É um estudo muito robusto. O poder estatístico final dele, na verdade, foi maior do que inicialmente calculado. Ele tinha, no final das contas, 80% de poder para detectar 1,8% de diferença absoluta. Na verdade, não 2,4%, como foi calculado inicialmente. E por incluir pacientes de vários países diferentes, várias UTIs, e também, talvez, por não padronizar quais seriam as drogas específicas que deveriam ser usadas em cada grupo, acaba sendo também tem uma grande variedade externa. Conclusões, então, os autores dessa conclusão do estudo, só coloquei aqui, teve as diferenças de 18,3 para 17,5 de mortalidade do desfecho primário, que não foi estatisticamente significativa, mas que é limitada por essa questão do crossover e devido a esses últimos anos da medicação que deveria ter usado. Conclusão, então, que eu abstraí desse estudo, que eu acho que é relevante, um estudo muito grande, um poder estatístico enorme, mas que mesmo assim ele não conseguiu bater o martelo definitivamente numa questão que é relevante. Ele viu que tem uma eficácia maior na prevenção do sangramento, mas segue essa dúvida com essa tendência de maior mortalidade. Então, a gente tem uma redução de risco de 0,5 para sangramento, mas não estatisticamente significativo, mas no momento de risco de 0,8 para a mortalidade. Eu acho que essa dúvida permaneceu, não conseguiu excluir, estabelecer em definitivo a segurança dos bebês dessa população.
Gente, uma benção aí da identidade dele. Vou apresentar o INVITE, que é a sigla dessa empresa, e ela saiu dele como improvisação publicada no New England em julho do ano passado, sobre professores de estresse em pacientes com ventilação mecânica invasiva. O background do meu estudo, na verdade, é o estudo que o pessoal apresentou. Então, como a Carolzinha falou, em pacientes em ventilação mecânica, os pacientes com ventilação mecânica que mais se discutindo ter os estresse rotineiramente a gente faz com frequência com IVT. Os estudos que a Bruna e o Luiz apresentaram mostram que possivelmente o IVP diminui o incremento de temperatura intestinal, mas em pacientes, em alguns subgrupos de pacientes mais graves, pode potencialmente aumentar a mortalidade. E fica essa dúvida que o Luiz colocou sobre o de interrogação aí no final da apresentação. E aí, nesse contexto, surge o Mepais, que pergunta se em pacientes têm ventilação mecânica, que é um estudo de risco para o estudo de estresse, um outro caso, que seria o IDP, reduzir a ocorrência de sangramento vascular intestinal tempo por daqui de 90 dias, por em comparação com o placebo. Isso também teria algum efeito em mortalidade. Para isso, foi iniciado o estudo randomizado, segue um estudo multicêntrico, na verdade, mais internacional, que foram recrutados 68 hospitais de 8 países, dentre eles o Brasil, e a análise foi estratificada pelo Centro de Supressão Ácida Prévia, que é o CTP, e o CGT, da Clínica de Receptores de HVs. Os pacientes incluídos foram adultos em ventilação mecânica e UTI e que tinham perspectiva de permanecer com ventilação um dia depois da randomização, e foram excluídos pacientes que já estavam em ventilação mecânica há mais de 32 horas, já receberam dentro da UTI mais de um equivalente de dose diária de supressão ácida, e aqueles que já tinham indicação ou contraindicação de supressão ácida, sangramento ativo, risco de sangramento. O grupo de intervenção recebeu dantrolazol EV, 40 mg, reconstituído em soro fisiológico, o placebo recebeu o soro fisiológico deles. Isso em 90 dias, ou até terminar a ventilação mecânica, até aparecer uma indicação ou contraindicação pré-especificada a IDP, ou até a morte. O desfecho primário foi, como os outros estudos prévios, sangramento do trato gastrointestinal clinicamente importante, que é definido como sangramento local evidente, então, helena, hematoquesia ou hematemesia. Outras coisas, como comprometimento hemodinâmico, nesse caso é igual do que a Bruna falou, a redução de 20 milímetros de mercúrio em diastólica, diastólica média, de hipotensão postural, precisa mais de 2 pontos de hemácia e quebra de 2 pontos de HB, e intervenções terapêuticas que seriam endoscopia, angioembolização e possivelmente uma reintubação. Isso até 90 dias depois da randomização. Esse é o desfecho primário de eficácia, e de segurança era a morte por todas as causas em 90 dias. O desfecho secundário foi para infecção por Clostridium, início de terapia renal substitutiva, mortalidade hospitalar e na UTI, em sangramento do trato intestinal, importante ao paciente. Eles perguntaram para os pacientes que já estavam internados na UTI, tiveram alta, para os familiares também, sobre o que seria sangramento importante para eles. E aí, nesse caso, seria a início de droga vasoativa, receber mais de concentrado de hemácias e possivelmente fazer uma endoscopia ou uma longitudinal diagnóstica e terapêutica. Desfecho terciário foi o número de bolsas, 3 por dias, pico de creatina sérica, duração da ventilação mecânica, tempo de internação na UTI no hospital. A análise estatística foi estimado um N de 4.800 para ter um poder de 85%, um nível de 5%, para ter uma diferença de 1,5% entre os grupos, considerando 3% a prevalência de sangramento do trato intestinal importante no grupo controle. A análise foi por intenção de tratar, os desfechos primários e secundários os binários foram analisados pelo modelo de regressão de Cox, teve ajuste para a supressão hospitalar, e quanto aos desfechos de mortalidade, teve ajuste pela gravidade. Os dados faltantes foram menor que 2%, então não precisou de imputação múltipla que estava pré-especificada e o desfecho secundário e terciário foi mais na abordagem para múltiplas comparações. Análise do desfecho primário, quanto à eficácia e segurança também, teve para o subgrupo de sensibilidade,
subgrupo comparou os grupos quanto à supressão ácida prévia, os que recebiam e não recebiam, a parte 2 com corte de 25, os que tinham menor que 25 ou maior, diagnóstico na admissão, na UTI, se era algum diagnóstico clínico ou cirúrgico ou trauma, infecção ativa por Covid e sexo masculino e feminino. A análise de sensibilidade foi sem ajuste para a supressão ácida pré-hospitalar, sempre como um efeito aleatório, morte como risco competitivo, e ter a exposição máxima maior que 80% dos dias de ventilação mecânica recebendo a IBP. Teve análise interina, só que não acabou também com isso. Os resultados foram 6.221 pacientes foram considerados elegíveis, dentre eles quase 1.103 desses pacientes foram excluídos, mais em relação no que diz respeito a consentimento. E aí sobraram 4.900 pacientes que foram randomizados. Eles então foram separados em grupo intervenção com pantoprazol e placebo, só que depois teve essa parcela que voltou atrás no consentimento. Então, no final, temos 2 grupos com esse grupo. As características do baseline eram equilibradas entre os 2 grupos. A média de idade era de 58 anos, com uma taxa de 20,8, a maioria homem, 63%, e os pacientes majoritariamente eram trincos. Inicialmente, o diagnóstico era respiratório, em 30%, e neurológico, em 20%, que era o diagnóstico majoritário. Quanto a receber supressão ácida antes da hospitalização, a maioria não recebia nem IBP, nem superior de H2, e 100% estava em ventilação mecânica, que era a de infusão, quase 70% recebia inotrófico ou droga vasoativa. Aqui só para mostrar que os pacientes receberam IBP ou placebo por mediana de 5 dias, e 97% dos pacientes receberam isso por mais de 20% do tempo em vigilação mecânica. Aqui, o desfecho primário de eficácia mostrou que 25 pacientes de 2.355, então seria 1% dos pacientes tiveram sangramento clinicamente significativo. Isso no grupo intervenção, contra o placebo, que teve 84% e 3,5%. A diferença perda absoluta foi de 2,5%, com esse hazard ratio e valor de perigo. O desfecho de segurança, que foi a mortalidade em 90 dias, não teve diferença entre os grupos. Esse é o maior do desfecho primário de eficácia e esse de segurança. E a análise subgrupo também foi para desfecho primário, então não teve diferença quanto à supressão ácida, a baixa, diagnóstico na admissão da UTI, Covid, que também quanto à mortalidade não teve diferença. A análise de sensibilidade mostrou basicamente o mesmo resultado que previamente mostrado. E a análise secundária não teve diferença na resistência de base, pós-vídeo, início de renal substitutiva, mas teve mais permeamento importante ao paciente no grupo placebo. Quanto aos desfechos terciários, também não teve diferença, teve uma mediana de 6 dias de ventilação mecânica nos 2 grupos, 10 dias de internação na UTI e 20 no hospital. Aí, voltando à pergunta do artigo, a conclusão do estudo é que em ventilação de IBP e IBP depois do sangramento da doença intestinal muito importante e também não tem efeito significativo em mortalidade. O esforço do estudo é que é uma FCT, que teve uma separação entre grupos, tem validade interna porque teve baixa perecimento, foi análise por intervenção de data e uma grande adesão ao protocolo, e validade externa possivelmente porque é um uso multinacional com critério de inclusão. A análise foi pré-especificada e foi consistente na análise estado, no estado e de sensibilidade, e é um estudo cego tanto para o paciente quanto para o médico, quanto para a análise, então, dos ambientes de performance. Limitações, então a gente tem esse resultado só para pacientes em ventilação, a gente não consegue saber se isso valeria para pacientes não ventilados, e se seria equivalente a algum
IBP via oral. Teve algumas questões quanto à definição de pneumonia, que não é universalmente aceita, então, enfim. E a validade externa, que aqueles pacientes dizem que são elegíveis, a gente não sabe quantos pacientes foram realmente avaliados para ter esses pacientes para análise. Bom dia, sou a Mariana, CF2, eu estou aqui com uma meta-análise publicada no New England em junho do ano passado, cujo objetivo foi avaliar a eficácia e a segurança do inibidor da bomba de prótons no sangramento gastrointestinal alto dos pacientes criticamente enfermos internados em UTI. Então, acho que a gente já falou bastante sobre isso, mas os doentes críticos, então, têm um maior risco de úlcera por estresse, portanto, maior risco de sangramento gastrointestinal. E a maior questão é que se desencadeia uma série de condutas que podem resultar numa maior estadia na UTI e no aumento do risco de morte. Então, o inibidor de bomba de próton, ao agir no sangramento, talvez pudesse bloquear essa cascata de questões deletérias para o paciente. Então, só para repassar, os colegas acabaram de apresentar, mas alguns pontos importantes desses dois trials que vão pesar bastante no que a gente vai encontrar nessa análise. São dois ensaios clínicos randomizados que avaliaram a intervenção do pantoprazol 40 mg versus placebo. Nenhum dos dois foi capaz de mostrar uma redução da mortalidade, mas os dois mostraram que reduziu o sangramento, e nenhum dos dois conseguiu mostrar que teve um aumento de eventos adversos relacionados ao uso da terapia. Então, o que essa meta-análise quis fazer foi basicamente colocar uma lupa em cima desses principais trials para tentar responder para a gente se o uso da medicação ele é seguro para prevenir o sangramento gastrointestinal nos pacientes que estão graves, internados na UTI. Para isso, então, esse estudo, os autores dessa meta-análise eles já tinham conduzido uma outra meta-análise, foi publicada em 2020, em que eles comparavam IBP com outras estratégias de profilaxia de úlcera gastrointestinal, e aí eles revisaram os estudos que eles já tinham incluído nessa meta-análise para incluir nessa nova que seria publicada, e de 2020 a 2024 eles olharam as principais bases de dados com base nesses critérios de elegibilidade. Então, para poder entrar na meta-análise, tinha que ser um ensaio clínico randomizado que comparasse a profilaxia do omeprazol como intervenção versus placebo ou sem qualquer intervenção. E, além disso, os trials tinham que reportar os seguintes desfechos, que seriam sangramento do trato gastrointestinal que fosse clinicamente importante, mortalidade, um sangramento que fosse clinicamente importante para o paciente, que fosse evidente, pneumonia, infecção por Clostridium, tempo de ventilação mecânica, tempo de internação no UTI no hospital e unidades de concentrado de massa que esses pacientes receberam. Só para deixar claro o que eles entenderam como cada um desses desfechos, então, o sangramento clinicamente relevante seria aquele capaz de causar alguma alteração hemodinâmica que não fosse explicada por outro motivo, que pudesse causar uma queda importante de hemoglobina, que fosse responsável por gerar transfusão de 2 ou mais imunoconcentrados, ou que precisasse de alguma intervenção invasiva, fosse a endoscopia, embolização ou até mesmo cirurgia. O outro desfecho analisado foi mortalidade. Cada estudo teve um ponto de corte, mas os estudos que foram mais longos chegaram a analisar a mortalidade até 90 dias. Com relação ao sangramento do trato gastrointestinal, o que foi considerado sangramento foi uma hematêmese com aspecto de borra de café. Se fosse visto esse aspecto de borra de café ou sangue na sonda nasoteral ou nasogástrica, ou se o paciente apresentasse mielema ou hematotesia. Então, falando um pouquinho da parte de método, os estudos eles eram submetidos por meio dessa estratégia robust ao risco de viés. Os dados foram analisados por meio de efeitos aleatórios do R, então os desfechos dicotômicos foram por risco relativo e o contínuo indifference. E depois, todos os resultados que eles encontravam desses trials, eles ainda passavam por essa validação do Gray, que categorizava a evidência com relação ao grau de certeza do que foi encontrado em cada estudo. Então, agora falando dos resultados, quando eles foram reacessar aquela meta-análise deles publicada em 2020,
Eles conseguiram 9 artigos dali que foram incluídos na meta-análise, junto com o Revise, que foi publicado no ano passado. E quando eles foram acessar a base de dados, aquelas bases de dados de 2020 a 2024, eles acharam em torno de 1.000 títulos que poderiam ser relevantes, mas quando foi avaliado todo o texto e colocado todos os critérios de elegibilidade, acabaram ficando só 2 trials. Então, essa meta-análise no total incluiu 12 estudos. Desses 12 trabalhos, o perfil dos pacientes, então, foram incluídos 9.533 pacientes. A idade média deles foi de 47 a 67 anos. O score médio de Apache foi de 14.2 a 23.6 em 7 trials e os SAPs de 42 a 48. Dos pacientes ventilados, em alguns estudos, todos os pacientes eram ventilados, por exemplo, no Revise, mas quando a gente pega todos os estudos, esse grau de ventilação, né, o número de pacientes ventilados foi de 22% a 100%. Então, analisando o primeiro desfecho, que foi o risco de sangramento, a meta-análise mostra para a gente que o IBP foi capaz, sim, de reduzir o risco de sangramento desses pacientes. E ele separa a tabela entre os estudos com menor risco de viés e maior risco de viés. E a gente percebe que quem puxa o resultado, então, para reduzir o sangramento são esses 2 estudos, né, o CPSU e o Revise, que foram apresentados agora. Quando a gente avalia a mortalidade, a gente percebe que é completamente neutro. Então, dar ou não dar o omeprazol não teve qualquer impacto na mortalidade, o inibidor de bomba de próton não teve qualquer impacto no risco de morte. Mas, quando a gente faz a análise por subgrupos, especialmente dos pacientes mais graves, a gente percebe que pacientes mais graves que usaram omeprazol tiveram maior risco de morte. E a gente não tem muito uma conclusão do porquê que isso aconteceu. Quando a gente avalia os outros desfechos, então, pneumonia, infecção por Clostridium, duração de ventilação mecânica, duração de internação na UTI, duração de internação hospitalar, a gente percebe que o inibidor de bomba de próton não teve qualquer efeito com relação a esses desfechos. Então, o que a gente pode concluir e discutir é que nos pacientes críticos que estão em uso de inibidor de bomba de prótons, essa medicação é sim capaz de reduzir o sangramento gastrointestinal alto, ela não é capaz de alterar a mortalidade. Tem uma relação controversa, então, que nos pacientes mais graves que usam a terapia, eles acabam tendo maior risco de morte. Se a gente for considerar desfechos como pneumonia, infecção por Clostridium, é uma medicação segura, e ela não tem qualquer capacidade de reduzir o tempo de reanimação mecânica, de internação de UTI ou de internação hospitalar. É isso.